dia, agronegócio. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, são 8 horas e 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos, essa é a nossa abertura de mercado que acontece pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Acontece também pela Rádio Agro Hoje e pela TV Clima Tempo. E essa é uma edição bastante especial porque nós iremos receber às 8h30, horário de Brasília, então sugiro que você fique por aí, o eterno ministro da Agricultura, professor Dr. Roberto Rodrigues, atual coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e, claro, farol do agronegócio brasileiro. A gente vai ouvir o Dr. Roberto para concluir a semana e entender, né, em que momento está o produtor brasileiro, né? São tantas dificuldades, tantas dúvidas, tantas incertezas. O que é a luz no fim do túnel, né? Ou o que é essa esperança que precisa continuar alimentando o agronegócio brasileiro? Então a gente tem o privilégio de às 8h30 já receber o Dr. Roberto Rodrigues para estar conosco e a gente fechar a semana aqui com chave de ouro. Então fica por aí, se quiser ir mandando perguntas para ele, vá se adiantando, que né, a gente sabe que a agenda do Dr. Roberto é bastante ajustada, mas ele achou um tempinho para falar conosco e estamos muito felizes de recebê-lo em mais alguns minutinhos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Ainda na edição dessa sexta-feira nós vamos falar sobre a nova disparada do dólar ontem e também a suspensão das exportações de carne de frango pelo Brasil após o diagnóstico positivo da doença de Newcastle no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Vamos falar ainda sobre a repactuação das dívidas dos produtores gaúchos que está sendo preparada pelo governo federal e vamos falar também sobre as condições ali da menor área de milho no Brasil. O que isso gerou, né? Menor área com boas camadas de palhada. Isso fez com que os produtores fossem buscar outras alternativas para a segunda safra e nós vamos então entender como é que as coisas estão correndo a partir desse momento. A gente vai tratar de tudo isso aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, vamos checar os preços. Os mercados internacionais já estão funcionando e é para lá que a gente vai direto à bolsa de Nova York, de Chicago, onde nós temos, primeiro Chicago, os grãos subindo, quem lidera as altas nessa sexta-feira é o trigo sobe 1,5% agora para valer $5,41 por bushel. Nós temos ainda o milho na carona também do trigo, 0,7% de ganho para $4,06 por bushel e na soja, $11,04 por bushel, 0,5% de alta para o contrato agosto, que é o mercado à vista, né? Agora o spot, então são uma volta, né? Então são $11,05 por bushel na manhã desta sexta-feira. Ainda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja, nós temos para farelo, uma alta de 0,5%, $312,90 por tonelada curta, e no óleo, 44 centes mais 64 por libra peso, subindo 0,7% na manhã de hoje. Bolsa de Nova York, agora sim, o café cai, realizando lucros, 2,3% de queda, $2,35 mais 73 por libra peso. O açúcar também cede, 0,5% de queda para 18 centes mais 82 por libra peso. O algodão, 71 centes mais 76 por libra e 0,2% de baixa. E com o petróleo começamos a checar os demais grupos de commodities. Nós estamos falando de petróleo recuando. Hoje, tanto para o WTI quanto para o Brent, os preços operam em campo negativo. Para o WTI, $80,95 por barril, a baixa é de 0,4%. O Brent cede 0,3%, vai a $84,85 por barril. No gás natural, 1,7% de queda, o ouro 1,8% de baixa, a prata 2,9% de recuo e o cobre perde 0,5%. Hoje me pareceu um dia de mais aversão ao risco, né, com praticamente todas as commodities em queda, à exceção de grãos e derivados de soja na Bolsa de Chicago, todas as demais operam em campo negativo. O dólar index sobe 0,2% de alta agora para 104.055 pontos. Então estamos ali acompanhando essas movimentações e vamos ver também se já temos o fechamento da Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, encerrando já as suas negociações. Não temos essas variações hoje, mas a gente vai trabalhando
com elas ao longo daqui da nossa edição. Caso a gente já alcance essas informações, a gente vai dividindo com vocês. São 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços, vamos acompanhar as notícias, as manchetes desta sexta-feira entre as nossas notícias da manhã. Eu quero começar falando sobre o movimento do dólar, que ontem voltou a subir de forma bastante agressiva e voltou a se aproximar do patamar dos 5,60. Na sessão desta quinta-feira, a moeda americana frente à brasileira fechou com uma alta de 1,9% a R$ 5,59. Isso é importante porque, de um lado, forma preços melhores daquilo que nós exportamos, nos garante mais competitividade frente a principalmente os produtos americanos, mas também encarece os custos de produção. E se olharmos para alguns desses itens que compõem os custos, como os fertilizantes, por exemplo, nós já noticiamos essa semana uma alta em relação ao mesmo período do ano passado de 44% nos preços do MAP e 11% nos preços da ureia. Então, não só em dólares por tonelada no mercado externo os preços estão subindo, mas aqui internamente também, e parte disso vem desse dólar mais alto. E o dólar emplacou essa segunda sessão consecutiva de avanço, trazendo a moeda então aos 5,59, com as cotações impactadas, segundo os especialistas de mercado, pelo receio de que o governo Lula não cumpra a meta fiscal e pelo avanço firme da moeda americana também no exterior, em um dia que foi de pressão para os países emergentes. O mercado de câmbio brasileiro recebeu novamente um estímulo duplo para a alta do dólar. Em primeiro lugar, a moeda norte-americana tinha fortes ganhos ante outras divisas de emergentes e exportadores no exterior, como real, peso chileno, peso mexicano e peso colombiano, liderando a lista das maiores perdas globais. Em segundo lugar, os investidores se mantinham cautelosos com a aproximação do dia 22 de julho, quando o governo vai apresentar o seu relatório bimestral de receitas e despesas, com a definição sobre quanto será preciso contingenciar do orçamento para cumprir a meta de resultado primário zero deste ano. Agora, as recentes falas do presidente Lula, elas são bastante sérias, e nessa semana acho que a principal delas, a que mais gerou esses efeitos negativos e imediatos no mercado, é quando ele diz: olha, eu não vou me focar na meta fiscal se eu tiver outras coisas mais importantes para fazer. Né? E quando o chefe de Estado fala uma coisa dessas, a gente vai ver o mercado reagir inevitavelmente. O mercado vai reagir inevitavelmente. Profissionais ouvidos pela agência de notícias Reuters pontuaram que o mercado teme que o governo anuncie um contingenciamento abaixo do necessário para cumprir o arcabouço fiscal, uma cifra estimada por especialistas em pelo menos 10 bilhões de reais, com alguns cálculos apontando para ajustes ainda maiores. Além do contingenciamento, o mercado aguarda também os detalhes sobre como se darão os cortes de 25,9 bilhões de reais em despesas do orçamento para o ano que vem, 2025, que já foram anunciados pelo governo há algumas semanas. Como parte desses cortes, pode recair já sobre as contas de 2024 algum detalhamento que pode surgir no dia 22, abre aspas para Jefferson Rujik, diretor da Correparte Corretora. A alta do dólar ante o real se deve um pouco ao que vemos lá fora e muito ao que vemos aqui dentro. A preocupação de que o governo não segure os gastos faz o mercado empurrar o dólar antes do dia 22. Assim, dependendo do que for anunciado nesta próxima semana, o dólar pode devolver os ganhos dos últimos dias ou subir ainda mais. Então percebam o tamanho da insegurança do mercado, da incerteza do mercado. E existe uma frase no mercado que ela é bastante real, né? Que é aquela de que o mercado ele compra no boato e vende no fato. Então, se tiver que realizar lucros e passar por uma correção, vai acontecer. Do mesmo modo, se tiver que subir mais para se ajustar a um cenário incerto e de desvalorização da nossa moeda, também vai acontecer. É isso que está previsto ali, né, que está no horizonte dos investidores. Para complementar,
A Junta de Execução Orçamentária, que inclui Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e a ministra do Planejamento e Orçamento, a senhora Simone Tebet, iniciou sua reunião com o presidente Lula perto de 4h15 da tarde ontem. No mercado, não se descartava a possibilidade de que algo concreto pudesse ser anunciado após essas discussões, que miram justamente a divulgação do relatório e do contingenciamento no dia 22. Sem novidades concretas até este momento, ainda reverberavam nas mesas as declarações mais recentes de Lula sobre o fiscal na terça-feira, quando afirmou que o governo não é obrigado a cumprir a meta fiscal, abre aspas para o presidente, se você tiver coisas mais importantes para fazer, fecha aspas. Então, é assim que o mercado está se comportando, sofrendo com essa incerteza, com essa insegurança. Sabemos que o arcabouço fiscal ia sofrer inevitavelmente com essa situação, né? E era já um mecanismo bastante frágil. E é isso que está se mostrando, é isso que está acontecendo. São 8h16 pelo horário oficial de Brasília. O mercado volta hoje a operar às 9 da manhã. Vejamos como o dólar vai recuperar. Quero agradecer aqui as mensagens que estamos recebendo. Vou direto para o comentário da Ana Cláudia, dizendo assim, ó. Bom dia, Carla. Imperdível ministro Roberto Rodrigues. Imperdível, é isso mesmo. O doutor Roberto, ele foi ali o grande parceiro, né, do Dr. Alisson Paulinelli nessa transformação que o Brasil passou, na criação e estabelecimento da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e hoje o Dr. Roberto, que é sempre, né, por onde ele passa, né, ele traz esse sopro de esperança, de foco, de estratégia, de responsabilidade que o Brasil tem de continuar alimentando as pessoas, de continuar participando como um vetor importante e responsável da transição energética. Então, por que eu convidei o Dr. Roberto Rodrigues para estar conosco nessa sexta-feira e para a gente fechar a semana? Para a gente entender qual é a situação atual do produtor brasileiro, por que há tanta preocupação, tanta insegurança em alguns setores, como nos grãos, por exemplo, onde as margens estão apertadas. Mas ontem o Dr. Roberto trouxe um artigo no Estadão falando sobre a importância, por exemplo, das cooperativas, do cooperativismo em momentos como estes, né? Onde há incerteza, onde há insegurança, onde há essa diminuição das margens, da rentabilidade do produtor. Mas o que ele precisa olhar para continuar se estimulando, né? Então é isso que a gente vai ter já em mais alguns minutinhos. A vocês que estão nos acompanhando, mandem as suas perguntas, continuem conosco, mais alguns minutinhos o Dr. Roberto estará aqui conosco. Para nós é um privilégio poder receber o Dr. Roberto, lembrando, né, que ele já faz parte do time do Notícias Agrícolas, né? Ele é um dos apresentadores do programa Conexão Campo Cidade, que acontece toda segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas, e hoje também estará conosco no Bom Dia Agronegócio. A você que está nos acompanhando ou pela TV Climatempo, ou pela Rádio Agro Hoje, ou pelo site Notícias Agrícolas, não se esqueça que você pode encostar ali rapidinho no YouTube, fazer a sua pergunta e voltar para a forma que você prefere. E aproveita e já se inscreve no canal do Notícias Agrícolas, né? E aí você vai ter sempre informações ali exclusivas e, enfim, informações importantes para acompanhar a nossa programação ao longo de todo o dia. 8h18 pelo horário oficial de Brasília. Vou direto também para o comentário aqui do Renan Felipe Kuhn, falando sobre as exportações de carnes de aves e derivados para mais de 30 países. Essa é a nossa segunda manchete de hoje, viu, Renan? Obrigada pelo seu comentário. Porque após o diagnóstico positivo da doença de Newcastle num aviário em Rio Grande do Sul, no município de Antagorda, o governo decidiu por suspender as exportações de carne de frango do Brasil. O Ministério da Agricultura decidiu aplicar um alto embargo e suspender as exportações de carne de frango, ovos e demais produtos avícolas de acordo com os requisitos sanitários acordados com cada país importador após a confirmação do caso de Newcastle em uma ave de estabelecimento comercial em Antagorda, no Rio Grande do Sul. Uma fonte confirmou que o avicultor é integrado da BRF, que tem frigoríficos em Marau e Lajeado. As restrições seguem os requisitos pré-estabelecidos nos certificados sanitários internacionais acordados com clientes do país. Alguns embargos atingem a produção de todo o território nacional.
Outros são focados em estabelecimentos gaúchos. Alguns miram apenas as proximidades de onde foi identificado o foco da doença. Em âmbito nacional, as exportações estão momentaneamente bloqueadas para Argentina e União Europeia, mercados menos significativos na balança comercial avícola nacional. As barreiras incluem carne de aves e de outros produtos derivados. No caso do Rio Grande do Sul, onde o foco foi registrado, a restrição é mais ampla e atinge determinados produtos avícolas que deixarão de ser exportados por estabelecimentos gaúchos para, percebo, é importante, tá? África do Sul, Albânia, Arábia Saudita, Bolívia, Cazaquistão, Chile, China, Cuba, Egito, Filipinas, Geórgia, Hong Kong, Índia, Jordânia, Kosovo, Macedônia, México, Mianmar, Montenegro, Paraguai, Peru, Polinésia Francesa, Reino Unido, República Dominicana, Sri Lanka, Tailândia, Taiwan, Ucrânia, os países da União Econômica Euroasiática, Uruguai, Vanuatu e Vietnã. Também há restrições para o raio afetado de 50 quilômetros da propriedade que foi afetada. Na lista dos países que deixam de comprar estabelecimentos nessa região está o Japão, a Coreia do Sul e o Canadá, entre alguns outros. Esses protocolos, esses certificados de produtos com data de produção de até 8 de julho, data de notificação da suspeita, poderão ser emitidos para esses destinos. Argentina, África do Sul e Chile ainda aceitam exportações de alguns produtos submetidos a tratamento térmico. Bom, por que é importante falarmos sobre isso? Porque, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de frango do mundo. 2, a qualidade da carne de frango no mercado internacional, ela tem um status muito elevado. E a transparência da produção avícola do Brasil, ela também tem um status muito elevado entre os mercados internacionais. Além disso, o Brasil é um importante e o maior exportador mundial de carne de frango halal, ou seja, que atende ali os requisitos da população que pratica os preceitos da religião islâmica, né, da religião muçulmana. E isso é muito importante. Para esses países, há uma relação de confiança com o frango halal que chega do Brasil nestes países muito grande. Então, nós estamos ali de olho nessas informações, atentos a isso, em como isso vai impactar o mercado. Ontem, a ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, e a ASGAV, que é a Associação dos Produtores de Granjeiros, né, de aves do sul do país, também trouxe essa manifestação, e ambas disseram em uma nota conjunta que estão ali acompanhando, né, monitorando este caso que foi confirmado então da doença de Newcastle no estado do Rio Grande do Sul. E veja só o que diz essa nota composta da BPA com a ASGAV, que é a Associação Gaúcha de Avicultura. As autoridades federais e do estado agiram rapidamente na identificação do caso, com a interdição da granja, garantindo que não houvesse a saída de aves. Os protocolos oficiais estabelecidos para a mitigação da situação pontual foram acionados e o entorno segue monitorado. A doença é de notificação obrigatória e o processo de informação à ONSA, que é a Organização Mundial da Saúde Animal, já foi realizado. Como de praxe, o Brasil manteve e manterá total transparência no tratamento da situação, garantindo rápida solução a esta, que é a questão sanitária das aves. Então vejamos como agora o mercado pode ser afetado, como vão se comportar as nossas exportações depois disso e até quando vai este alto embargo. O Notícias Agrícolas já está em contato ali com as autoridades para entender um pouco mais dessa medida. Vejamos como isso corre a partir desse momento. São 8h24 pelo horário oficial de Brasília. Quero continuar agradecendo aqui as mensagens que estamos recebendo, né? As mensagens não só de bom dia hoje, mas felizes de receber aqui o Dr. Roberto Rodrigues. Então vamos juntos. A gente vai fazer aqui uma rápida revisão dos relatos que estamos recebendo, né, dos campos do Brasil que produz. Então, continue conosco, porque na sequência desses relatos estará conosco o Dr. Roberto Rodrigues. Vamos acompanhar as imagens do Brasil que produz. Pessoal, olha como é que tá o sorguinho deitado aí. Aqui, ó, uma coiana rapando. Positivo. A situação que tá
Devagarzinho, 3 km por hora. Bem devagarzinho pra ver se cata. É isso aí, ó. Não tá bom não, vamos que vamos. Tchau, obrigado. E aí, galera. Bom, e são relatos como este, eu sempre falo sobre o Brasil que produz, né, que continuam estimulando esses produtores a olhar para frente, né, apesar de tantos desafios, de obstáculos e tudo mais. E esse é o tema do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nessa sexta-feira, e é disso que a gente vai tratar, né, sobre como continuar olhando para frente. E para nos ajudar nessa, mais do que nessa entrevista, nessa reflexão que eu quero propor aqui, né, a nossa audiência do Bom Dia Agronegócio nessa sexta-feira, está conosco o professor Dr. Roberto Rodrigues, atual coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, eterno ministro da Agricultura, embora ele não goste dessa alcunha, né, professor? O senhor prefere se focar no que o senhor é hoje, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo, que privilégio ter o senhor conosco. Bom dia, Carinha. Privilégio é meu estar com você, com seus telespectadores que são fiéis a você, pela sua lealdade com todos nós aqui do agronegócio brasileiro. Muito obrigada, Uma informação, professor. eu não sou mais coordenador do GV Agronegócio. Quem está no meu lugar hoje é o Guilherme Basso. Hoje eu sou professor emérito da FGV, é a minha atividade principal. E conselheiro de empresas, instituições ligadas à agricultura, bastante. Então tem uma atividade intensa, mas sem coordenar mais nada. Professor, o senhor me falava, né, sobre como é importante a gente continuar com essa atividade intensa, olhando para frente. E ontem o senhor trouxe um artigo no Estadão, que foi brilhante, como tudo que o senhor faz, como o senhor falou sobre a importância de ter esperança nesse momento onde há muita nebulosidade, muita incerteza sobre uma série de esferas em que o produtor está inserido. O senhor falava sobre a importância do cooperativismo, da solidariedade, da estratégia, da gestão. Então eu queria entender do senhor, com a experiência que o senhor tem, com tudo que o senhor já viu acontecer no agronegócio brasileiro, que momento é esse para o produtor do Brasil, professor? Ele está realmente angustiado e ele precisa baixar um pouquinho a adrenalina e enxergar o entorno, entender de novo a importância dele para o mundo? Carla, a agricultura é uma atividade interessante, a agropecuária, porque é um gesto de fé, não é? O produtor rural que planta uma semente no solo com a esperança de que a semente vai germinar, vai haver água, umidade, temperatura adequada para que a semente germine, que atravesse a terra sobre ela, a planta cresça, frutifique e produza, e ele possa colher, pagar as dívidas e pagar o banco e pagar o governo, é um ato de fé. Então, e a fé
é uma condição que tem que ser alimentada permanentemente. A agricultura tem as características. Alimenta sistematicamente a pessoa, porque ela confia que vai dar certo, que vai produzir, vai plantar, e colhe, paga e vai tocando para frente. Quando não consegue pagar as dívidas, empurra para frente, prorroga e vai acreditando sempre. Então, a agricultura é um ato de fé. Sempre foi no mundo inteirinho. E a fé, às vezes, é abalada por fatores externos, que sejam muitos, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo no mundo inteiro uma condição estranha, porque eu tenho falado muito, Carlinha, que nós somos afetados hoje em todo o planeta por quatro fantasmas modernos, que eu estou chamando de os novos quatro cavaleiros do Apocalipse, que são falta de comida, ou seja, insegurança alimentar; segundo, insegurança energética; terceiro, desigualdade social, renda mal distribuída; e quarto, mudanças climáticas. Esses quatro fantasmas afetam o mundo inteiro. E eu tenho andado bastante por aí afora, visitando outros países, outros continentes, e, e ganhei uma certeza, cara, de que esses quatro fantasmas só podem ser eliminados, só podem ser abatidos pelo agro, pelo setor rural. E tem que ser, porque enquanto eles estiverem cavalgando brida solta sobre oceanos e continentes, você vai matando a liberdade, vai matando a fé, vai matando a democracia, vai matando a paz. Então é preciso eliminar esses fantasmas para que o mundo tenha paz, democracia e avance adequadamente no bem-estar coletivo. Mas é o agro que vai fazer isso. Mas qual agro? O agro tropical do planeta, que pega toda a América Latina, toda a África subsaariana, uma parte da Ásia também. Porque nessa faixa tropical é que tem terra para crescer a produção agrícola horizontalmente, a tecnologia baixa pode melhorar a produtividade, crescendo, portanto, verticalmente. É aqui que vai explodir a, a salvação ou a eliminação desses quatro fantasmas desagradáveis e horrorosos. Só que cabe ao Brasil, na verdade, liderar esse processo. E não é nenhuma coisa ufanista ou patriotista, não é. É verdade, o Brasil é o único país tropical do mundo que desenvolveu a tecnologia sustentável que pode ser replicada em toda essa faixa planetária de origem tropical. Só que para isso, não tem que ter uma estratégia. E esse é o ponto, me parece, Carminha, que afeta a fé de todos nós. Que estratégia é essa? Nós temos que ter logística e infraestrutura. Nós crescemos espetacularmente, fomos para o Centro-Oeste nos anos 80, 90 do século passado, transformando o Brasil, que era importador de alimentos, em exportador. Exportamos hoje para mais de 190 países do mundo inteirinho, uma coisa extraordinária, o que mostra a qualidade da nossa produção agropecuária e agroindustrial também. Mas não tem ferrovia, não tem porto, não tem armazém, nós perdemos muita competitividade por falta de estratégia, de fazer estrutura e logística. Isso aí é complicado, porque o governo não pode mais ter mais condições de fazer, então tem que ter parceria público-privada. Se o público-privado só vai acontecer se o privado tiver confiança, segurança jurídica e certeza de que vai haver retorno aos seus investimentos. Então, precisa ter reforma, reforma tributária, previdenciária, trabalhista, essas coisas todas que são a base do futuro da nação, têm que ser tratadas. Eu vejo, por exemplo, o esforço enorme do nosso ministro da Agricultura em fazer acordos comerciais importantíssimos. Até ter acordo comercial com grandes países consumidores, como a China, como a Índia, como os países do Oriente Médio, mesmo com a União Europeia, Estados Unidos. Então tem que ter acordos comerciais gigantescos que permitam essa coisa avançar. Isso está fora do Ministério da Agricultura, está mais de outros ministérios. Logística e Agricultura também está no Ministério da Agricultura, está em outros ministérios. Então eu vejo o esforço muito grande do nosso ministro, mas falta uma coordenação estratégica do país. Acordos comerciais, tecnologia, uma coisa fantástica. Hoje, nós estamos perdendo espaço na tecnológica pública. O setor privado faz muito mais pesquisa do que o setor público. É ruim? Não é bom. Mas o setor público cuida de setores que não são tratados, porque não são rentáveis para o setor privado. Então, são temas de uma estratégia que precisa ser colocada. E nesse cenário surgem, Alinha, problemas
de competitividade. Você vê a União Europeia criando regras que procuram interferir na nossa legislação, com fins de desmatamento, de compra de produtos que não sejam originados de desmatamento posterior a dezembro de 2020. Não se considera ser desmatamento legal ou ilegal. O ilegal tem que acabar. Tem que acabar com tudo que é ilegalidade. Desmatamento ilegal, garimpo clandestino, invasão de terra, incêndio criminoso. Tem que acabar com o que é ilegal, porque senão nossa imagem fica complicada, apesar da nossa extraordinária sustentabilidade produtiva. Então, eu penso que essas coisas todas, essas incertezas todas, dadas pela democracia sendo erodida no mundo inteiro, política protecionista que ressurge no mundo com muito vigor, e a ausência de uma estratégia interna, tiram um pouco a tranquilidade do produtor rural brasileiro. Nós vimos agora, por exemplo, plano de safra, em julho, plano de safra. Tudo bem que o plano de safra não é mais uma coisa fundamental. E vi também, de novo, o ministro da Agricultura fez um esforço louco para conseguir o plano de safra logo, mas a área financeira fica dificultando problemas. E aí o que acontece? Vai demorar para o seu dinheiro, vai complicar o suprimento de insumos, o abastecimento de fertilizantes, defensivos, sementes para todo mundo, vai encarecer o frete. Então, são coisas que nos perturbam a tranquilidade e impedem a nossa condição de fazer um planejamento estratégico realmente consistente e com segurança absoluta. Isso tudo, Carlinha, cria uma insegurança. Cria uma insegurança. Que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma tragédia sem precedente na história do Brasil. Nunca aconteceu nada nem parecido. Então tem que cuidar do Rio Grande do Sul, ajudar aquele pessoal que fez o Centro-Oeste brasileiro crescer com sua coragem, sua determinação. Então, são coisas que não estão acontecendo estrategicamente. Acho que isso aqui deixa um pouco de incerteza para todos nós. Professor, eu permiti até que a nossa audiência se adiantasse e lhe mandasse algumas perguntas, e de fato, eu acho que a pergunta do Moisés Vicente, ela vem muito de encontro com isso que o senhor está dizendo, sobre o que precisa ser feito. Né, o senhor cita uma série de situações, e como o Brasil faz parte de uma solução importante, aliás, o senhor fala que o Brasil, né, nessa agrotropical, o Brasil vai liderar esse movimento, e o Moisés faz uma pergunta bastante interessante. Professor, ele diz assim, como seria possível preparar essa nova geração de produtores rurais, pois existe muita diferença entre o agro de 30 anos com o agro da nossa atualidade? Tem uma fórmula, uma maneira, uma estratégia da gente preparar, do Brasil preparar, professor, essa nova geração de produtores rurais? Não, a pergunta é interessante do Moisés, mas eu responderia nesse aspecto, Moisés, até com um pouco de otimismo. Eu vejo acontecer coisas novas no Brasil hoje, sobretudo do ponto de vista da gestão rural. O que aconteceu com a inteligência artificial, com a digitalização, a conectividade, produziu um interesse novo na juventude de olhar para a agricultura, sobretudo na área de gestão, né? Então eu vejo hoje a gestão no campo brasileiro melhorando bastante, evoluindo muito com a juventude. Então eu vejo hoje uma gestão agrícola mais posteira do que era no meu tempo. No meu tempo, por exemplo, os pais que tinham 5, 6, 10 filhos escolhiam o menos preparado para tocar a fazenda junto com eles. Hoje não, hoje o pai olha para o filho e fala, você quer ficar aqui? Vai estudar. Então eu vejo hoje uma dimensão muito mais forte na questão da sucessão na agricultura, olhando para uma juventude preparada e interessada no processo. Inclusive, Moisés, o que tem de startups na agricultura hoje, a região de Piracicaba é um vale do silício de startup na agricultura. Tem dezenas de startups evoluindo muito em termos como gestão, incorporação de tecnologia. O tema da digitalização, com máquinas agrícolas trabalhando com motor de bordo, exige mais preparo. Então, eu vejo que há um rejuvenescimento na gestão rural brasileira, e isso é um fato positivo. Acho mais preocupante o interesse econômico no processo. Se você não tem segurança, não tem um horizonte de rentabilidade efetiva, se o risco fica muito maior por falta de questão jurídica adequada, então isso pode gerar um desânimo na juventude. A juventude vai buscar horizontes rentáveis. Hoje a agricultura está sofrendo um pouco nesse processo, mas o tema da gestão e da juventude no campo
eu acho que você pode ficar tranquilo, mas eu vejo muito positivamente esse processo de sucessão no campo. Professor, quando a gente ouve o senhor falar sobre aquilo que precisa ser feito, quando nós destrinchamos um pouco disso, é uma combinação de esfera pública com esfera privada, trazer mais, ainda mais, né, a atuação das cooperativas para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O cooperativismo ajudou também a transformar e a trazer a produção agrícola brasileira, a produção agropecuária brasileira aos níveis em que estamos hoje, né? É uma combinação dessas esferas que vai garantir que aquilo que precisa ser feito seja feito nos próximos anos, professor? Eu não tenho a menor dúvida, né? Eu tenho muita convicção disso tudo. Aliás, o cooperativismo é uma das questões que eu mais trabalhei a vida inteira, né? Mas pegando o seu gancho, hoje, no mundo inteiro, a globalização da economia reduziu a margem por unidade de produto. Cada vez menor a margem por unidade de produto. De modo que o produtor rural só faz a renda dele na escala. É a escala que permite continuar a atividade. O pequeno produtor, por definição, não tem escala. Ele é pequeno, não vai ter escala jamais. Então ele é um condenado, é um condenado. O que tira essa condenação é a cooperativa. E a cooperativa permite que ele alcance a escala no conjunto dos seus iguais. A cooperativa é a extensão no conjunto do que o produtor pequeno pode fazer sozinho. Então a cooperativa traz para o mercado, traz para dentro do mercado aqueles produtores que sozinhos não teriam chance de evoluir. Então você tem toda a razão. Mas é uma coisa que preocupa muito. Hoje, por exemplo, um estudo da Embrapa, lá do Eliseu Alves, que mostra números redondos, nós temos 5 milhões de produtores rurais, dos quais 1 milhão estão no mercado. 4 milhões não estão no mercado. Estão vivendo da mão para a boca, é uma cultura de subsistência, meramente. Trazer esse pessoal para o mercado é um papel das cooperativas. Então tem que haver uma ação conjunta do Estado, do governo da cooperativa. Por quê? O que diferencia um país desenvolvido de um país não desenvolvido é o grau de organização da sua sociedade. Quanto mais organizada for a sociedade, mais desenvolvida será, mais transparente será, mais democrática ela será, e, portanto, os governos democráticos procuram enfaticamente organizar a sociedade. Ora, o que é cooperativa? A cooperativa é o braço econômico da organização da sociedade. Portanto, é um elemento fundamental, essencial mesmo, para organizar a sociedade e, com isso, trazer para o mercado pessoas ou instituições que sozinhas não sobreviveriam. Então, o governo tem que ajudar o cooperativismo. Não porque seja a favor, mas que é bom para ele. Aliás, esse fato é tão relevante que tem um artigo na Constituição de 88 que diz o seguinte: cabe ao Estado estimular e desenvolver o cooperativismo e o associativismo. Tanto é verdade que nós criamos no Ministério da Agricultura o DENACOP como um órgão de estímulo ao cooperativismo. Mas é pouco, precisa fazer mais. Felizmente, hoje, os projetos de crédito também tiveram um avanço muito grande. Pela mesma razão, na Constituição de 88, nós conseguimos colocar um artigo na área econômica dando aos projetos de crédito isonomia em relação ao sistema financeiro, que antes não podia, antes não tinha essa questão isonômica. O projeto de crédito era quase que uma abstração, uma teoria. Hoje não, hoje o Banco Central tem uma área de apoio para o projeto de crédito, estimula, desenvolve, tanto é verdade que as empresas de crédito hoje já dão mais de 15% do crédito rural no Brasil. Isso é coisa recente, depois de 88. Então, você tem razão. As cooperativas agropecuárias hoje já respondem por 54% da produção agrícola brasileira. E tudo pequeno e médio, porque os grandes não dão cooperativa, não precisam de cooperativa. E o crédito crescendo muito por causa dos bancos cooperativos, das cooperativas de crédito, tanto rural quanto urbana. E tem uma característica nesse ponto, cara, que acho que a gente não olha muito, né? Cada vez é mais importante no mundo moderno que as relações entre o urbano e o rural sejam mais próximas, sejam mais íntimas. Não tem mais espaço em nenhum país do mundo para que um setor despreze o outro ou não considere o outro com a importância que tem. Não tem mais cabimento a sociedade urbana desprezar a rural em nenhum lugar do mundo. No Brasil também não. Então tem que haver uma composição mais estreita entre o rural e o urbano. E o cooperativismo é um instrumento perfeito para isso. Eu não tenho cooperativas urbanas, cooperativas rurais, a urbana e rurais, que fazem a indústria de transformação. Então, o cooperativismo, enquanto doutrina,
tem uma condição fantástica de melhorar tecnicamente, melhorar a renda e trazer ao mercado que está fora dele. Isso é uma solução fundamental para o país. Professor, eu tô aqui, prometo que estou quase concluindo a nossa entrevista. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre a questão do seguro rural. O senhor foi uma peça fundamental para a implementação dessa ferramenta no Brasil. E nos últimos anos a gente tem visto o orçamento ser contingenciado, depois muda-se, e há um esforço agora também conjunto para haver uma revisita ao programa de seguro rural desse país para que ele seja mais eficiente e alcance mais produtores. Como é que o senhor está vendo, nesse momento, essa ferramenta? E como é que o senhor vê que o que o senhor enxerga que poderia melhorar de forma prática para se tornar efetivamente mais... que trouxesse mais resultados efetivos para o nosso produtor aqui no Brasil, o seguro rural? Onde a gente precisa melhorar, professor? Carla, o seguro rural é a única condição de estabilidade de renda no campo. Tanto que eu já trabalho com esse negócio há tantas décadas, que a primeira coisa que eu fiz com a minha agricultura, em 2003, foi criar um seguro rural. Portanto, o seguro rural já tem 21 anos de idade. Mesmo assim, nós temos menos de 10% da atividade rural brasileira segurada. Por quê? Porque o governo faz a parte dele no financiamento da subvenção, isso impede o crescimento do seguro rural. Com pouca gente fazendo seguro, o seguro fica caro. Então fica correndo atrás do rabo. Precisa ter mais gente para que o seguro fique mais barato, todo mundo participe. Portanto, o governo tem que entrar com a parte dele, que é a subvenção ao prêmio. Bom, não faz. Há anos está dando 1 bilhão, nós tínhamos que ter 3, 4, 5, 7 bilhões de reais. Fico impressionado que o fundo partidário, por exemplo, tem mais de 5 bilhões de reais e o seguro rural tem 1 bilhão. Né? O fundo partidário é para 500 pessoas e o seguro rural é para 5 milhões de pessoas. Né? Então, precisa ter um seguro rural mais consistente. Isso tem que mudar. Acho também que o Fávaro está preocupado com isso, tanto que eu trouxe para ele uma seguradora mexicana, que é a maior seguradora da América Latina, chama-se Proagro, por coincidência, o nome da seguradora. E eles têm uma característica que é muito interessante, Carla. O seguro deles é um seguro flexível. Por exemplo, você tem 1.000 hectares de soja, vamos supor que tem 1.000 hectares de soja, mas tem 100 hectares da tua área que é pior, uma terra pior. Então, você pode fazer um seguro de uma parcela da tua área. Vamos fazer um seguro sobre uma época do ano. Vai dar um veraninho com janeiro, faz um seguro para 20 dias. Então, essa flexibilidade, claro, fica mais caro o seguro por hectare, mas fica mais barato no conjunto da propriedade rural. Então, essa empresa está montando uma filial aqui no Brasil e eu espero que essa coisa avance. Até agora, a reunião dia 15 de agosto, com o ministro trazendo a seguradora, e espero que a gente consiga flexibilizar a seguradora. Lógico, tem que melhorar o fundo de catástrofe, o resseguro tem que ter uma outra função, então tem questões legislativas também tem que ser incorporadas. Mas tudo isso está na mira do Ministério da Agricultura e eu espero que essas coisas avancem positivamente. Agora, é preciso, fundamentalmente também, que o financeiro do governo enxergue isso com uma clareza. E é tão óbvio que eu me assusto com a burrice da área financeira do governo. Qual é o problema do seguro? Um desastre climático, uma seca de 3 meses no Centro-Oeste, que afeta todo mundo, quebra todo mundo. O produtor não consegue pagar a dívida, não paga o banco, não paga o insumo que ele comprou, acaba não pagando nem dívida que tem da cidade dele. O que o governo faz? O governo chama para si essa dívida toda e o Tesouro banca, prorroga a dívida e custa caro para a sociedade brasileira. Todo mundo fica pagando uma coisa que ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa, nem o produtor, ninguém tem culpa. Então, o seguro rural acaba com esse problema. O seguro rural funcionando adequadamente, teve uma seca de 3 meses, 4 meses, para todo mundo recebe o seguro, paga o banco, paga o trator, paga o fertilizante, paga a farmácia, paga tudo e fica tudo em paz. Ninguém tem que atender a uma demanda externa à sua necessidade. Então, o seguro rural é fundamental, tanto que no mundo inteiro desenvolvido existe há décadas. E tem uma característica adicional que eu acho muito interessante se tratar. Nenhuma seguradora vai fazer um seguro produtor rural que não tenha tecnologia. Portanto, o seguro estimula melhorar a tecnologia, melhora o padrão tecnológico, todo mundo ganha com o seguro rural.
Outra coisa, o seguro rural desobriga o Banco Público, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, a financiar a safra. Com o seguro, o banco privado vai financiar a agricultura, porque tem garantia de que vai ter o retorno dele. Esse nos Estados Unidos tem Banco dos Estados Unidos, na Europa tem Banco da Europa. Não, é banco privado que financia a agricultura. Então, o seguro puxa a tecnologia para cima, melhora para todo mundo, melhora para o país, e traz um crédito rural muito mais amplo, o seu privado, desobrigando o governo a usar o seu dinheiro para outras atividades sociais mais importantes. Então, o seguro rural é a base, é elementar, a base da estabilidade da renda no campo. E um campo com estabilidade da renda tem estabilidade social e econômica para o país inteirinho. Professor, olha, nem sei como agradecer a sua generosidade em aceitar o nosso convite para Imagina. estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. E para finalizar, eu queria que o senhor dissesse para o produtor brasileiro por que é tão importante ser produtor rural nesse país, para a gente fechar essa conversa, né? Para que ele possa lembrar todos os dias, professor, a importância da atividade que ele escolheu para tocar a vida dele. Bom, aí é uma questão também de fé, né? Vou dizer para o senhor o que eu penso desse assunto. Se o Brasil é hoje um país que exporta para quase 200 países, alimentando 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, e pode aumentar essa condição de alimentar o mundo inteiro. Se o alimento é a única condição para que haja paz social e política no país, país com fome derruba o governo, mas sem fome não tem problema, vamos tocando para frente. Os problemas, a fome é o elemento principal que destrói a área social e política do país. Então, a agricultura alimenta, a agricultura faz energia, a agricultura emprega, distribui renda, a agricultura cuida das mudanças climáticas. Então, a agricultura tem um papel central no mundo contemporâneo. Ora, se o produtor rural tem o privilégio de alimentar populações do mundo inteirinho e criar condições energéticas favoráveis e gerar emprego, riqueza e renda no seu país, ele está contribuindo para a paz universal. Eu não acho que haja nada mais nobre, nada mais nobre do que garantir a democracia e a paz no Brasil e no mundo. Portanto, o produtor rural é o agente mais consistente, mais efetivo na luta pela paz e pela democracia. Não pode haver nada mais nobre do que isso. É uma atividade nobre. Vamos ser sempre assim, cuidando do Brasil e do mundo, alimentando, energizando, cuidando do meio ambiente, gerando emprego, porque isso traz privilégio para a humanidade, traz a paz e traz a democracia para o mundo. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu sei que o senhor agora tem outros compromissos em outros lugares, vai pegar um voo, vai para longe. Então, muito obrigada. Ter o senhor é sempre ter um sopro, né? Uma injeção de ânimo e poder compartilhar, né? Da sua experiência. E eu sempre digo isso para o senhor. A gente tem muita sorte de dividir, né, esse momento nesse planeta no mesmo tempo que o senhor. Então, muito obrigada mais uma vez. As portas do Notícias Agrícolas, em especial, eu falo sobre o Bom Dia Agronegócio, estão sempre abertas para o senhor ensinar a nossa audiência, né, a importância, continuar ensinando e reforçando a importância de produzir nesse país. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a você, filha. Bom dia para você e para os nossos internautas todos. Um abraço. Um abraço, professor. Bom dia, ótimo trabalho e bom final de semana. Bom descanso. Até a Igualmente. próxima. Deus quiser. Amém. Bom, senhoras e senhores, tá difícil a gente continuar, né, daqui em diante, porque tá posta a reflexão, né? A gente teve notícias duras nesses últimos dias, tudo que aconteceu nas últimas semanas, principalmente quando a gente olha para reforma tributária, discussões em Brasília, invasões de terra, tudo isso está muito conectado ao ânimo que o produtor precisa ter ou não para continuar. É por isso que ainda bem que a gente terminou essa semana com essa reflexão e essa mensagem importante. Não há nada mais nobre do que produzir alimentos, produzir a garantia da paz e da democracia. Para você que está chegando agora no Bom Dia Agronegócio, que ainda não conhecia nosso programa, essa é a nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas. Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira às 8 horas da manhã, pelo horário oficial de Brasília, te trazendo notícias, preços e entrevistas tão valiosas quanto essas do professor Roberto Rodrigues. Então continue conosco
conosco. Agora a gente continua entre as nossas notícias da manhã e para chegarmos falando um pouquinho sobre um dos ganchos que trouxe o professor Roberto, inclusive, é a condição do Rio Grande do Sul. O governo está tratando de acordar efetivamente, né, de fazer uma medida efetiva para a repactuação das dívidas do produtor gaúcho que foi afetado pela tragédia, que também, como pontuou o Dr. Roberto, nada visto antes na história do Brasil. Então, em um encontro que reuniu produtores, parlamentares e 3 ministros de Estado em Porto Alegre, o governo federal anunciou ontem que vai publicar até o final deste mês uma MP, uma medida provisória para repactuar dívidas e reestruturar o setor agropecuário gaúcho. Houve garantia, inclusive, de remissão total de débitos para os casos mais extremos, tema que enfrenta resistência entre integrantes da equipe econômica. A intenção é conceder descontos nas parcelas de financiamentos rurais e prorrogar outros vencimentos. Os prazos ainda serão definidos. Ontem o governo também oficializou o aporte de 600 milhões de reais no Fundo Garantidor de Operações, o FGO, para avalizar a contratação de empréstimos de pequenos e médios produtores gaúchos até o fim deste ano. Abre aspas para o ministro Carlos Fávaro, que disse durante esta reunião: chegamos a um consenso de onde a terra arrasada, onde passou a enchente, destruiu a vida e o patrimônio, a disponibilidade e intenção do governo de até zerar as dívidas. Se perdeu tudo, é tudo que tem que ser anistiado. Vamos achar o critério para avaliar e isso estará na medida provisória. Não tem como deixar endividamento a esses produtores, fecha aspas, para o ministro Carlos Fávaro. Ontem eu falei sobre isso aqui no Bom Dia Agronegócio, quando eu adiantei essa informação com ali as informações do senador Ireneu Orti, né, senador pelo Rio Grande do Sul. Ele falava justamente sobre isso. Ainda nessa reunião esteve também Paulo Pimenta, né, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o ministro Paulo Pimenta da Reconstrução do Rio Grande do Sul, foi determinado para essa pasta, o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Essa notícia já está em destaque aqui no Notícias Agrícolas, você pode saber mais, e mais do que isso, eu quero te fazer um convite para acompanhar os desdobramentos do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, que acontece nesta sexta-feira, dia 19 de julho, no Parque de Exposições da Afubra, a Expo Agro Afubra, que está localizado na BR-471, quilômetro 161, Rincão del Rei, Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. A primeira edição desse movimento já mobilizou milhares de produtores. A segunda edição acontece hoje, está previsto para se iniciar às 10 horas e 30 minutos, com término às 16. Então há uma programação extensa, ali os pleitos estão sendo reforçados e vale a pena você que está na região encorpar esse evento, né? Estar ali, engrossar esse couro, porque é preciso olhar para o Rio Grande do Sul com olhos diferenciados nesse momento. Reconstruir esse estado não será fácil e o pleito desses produtores é legítimo e é urgente. Então, se você estiver ali pela região, se der tempo de chegar, é às 10h30. Todas as informações estão disponíveis aqui no Notícias Agrícolas ou você pode, inclusive, acessá-las pelas redes sociais SOS Agro RS, tá? De Rio Grande do Sul. SOS Agro RS. Saiba mais e participe desse evento que acontece hoje, às 10h30, na Expo Agro Afubra, o Parque de Exposições da Afubra, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Bom, próxima notícia, são 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uma outra movimentação do governo federal chamou a atenção e promoveu um levante num outro setor produtivo, dessa vez do feijão, porque os preços mínimos foram reduzidos pelo governo federal e o setor, claro, questionou essa situação. Ontem, inclusive, o presidente do IBRAF, o senhor Marcelo Líder, do Instituto Brasileiro do Feijão, o IBRAF, deu entrevista ao João Batista, deu entrevista ao Notícias Agrícolas nas últimas semanas, falando sobre a importância disso, e o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses contestou a redução do preço mínimo para o feijão carioca anunciada pelo governo federal. A entidade argumenta que o novo valor vai desestimular o plantio na safra 2024-25, porque a portaria divulgada pelo MAPA reduziu em 1,1 o preço do feijão cores para R$ 181,23 por saca de 60 quilos, o feijão preto R$ 159,91, queda de 4,2% em relação à safra anterior, no caso do feijão preto. E por que há essa preocupação? Porque os custos de produção seguem elevados e há na condição do feijão, esse ano principalmente,
um ataque muito intenso de algumas pragas, em especial a mosca branca, que transmite o vírus do mosaico dourado, está promovendo uma perda de produtividade muito agressiva. Então, os custos para controlar pragas como esta, a mosca branca é um exemplo, né? Fora as adversidades climáticas, fora todos os problemas que a gente acabou de ouvir, Dr. Roberto Rodrigues, né? Então a gente precisa reaver essa situação e o IBRAF então está questionando essa condição. Vejamos como as coisas vão se desdobrar, mas fato é que a portaria já foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e agora o setor está ali organizado para tentar reaver essa decisão. 9h em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Para concluir as nossas notícias da manhã dessa sexta-feira, eu quero chamar a atenção para uma reportagem especial do Notícias Agrícolas, que foi divulgada na manhã de hoje, falando sobre a redução da área de milho no Brasil, o que isso traz de efeitos colaterais. Um dos primeiros efeitos disso é a diminuição das áreas com boas camadas de palhada, o que vai naturalmente trazer alguma preocupação ali para a safra 2024-25 de soja. Segundo o que pôde ser apurado pelos repórteres Igor Batista e Erickson Cunha, aqui no Notícias Agrícolas, de acordo com dados da Conab, a área plantada da segunda safra de milho no Brasil apresentou uma diminuição, passando de 17,2 para 16,2 milhões de hectares. O Centro-Oeste, que é a principal região produtora de grãos do país, teve uma redução ainda mais significativa, caiu de 11,4 para 10,5 milhões de hectares. Esse decréscimo acende um alerta para o manejo do plantio direto, uma das principais práticas da agricultura nacional, e que utiliza a palhada do cereal como principal cobertura para evitar o revolvimento do solo. Com a chegada da safra 2024-25, a manutenção da cobertura de campo para principalmente evitar danos ao solo e às lavouras fica em primeiro plano. Alexandre Gazola, que é engenheiro agrônomo especializado em tecnologia de sementes, explica que um dos principais problemas relacionados ao déficit de palhada é o aumento da temperatura do solo, que pode limitar a germinação e o crescimento das plantas. O Gazola explica que cada aumento de 1 grau Celsius acima de 33 graus no solo reduz o crescimento das plantas em 7%, principalmente devido a dano nos cotilédones e escaldadura, o que pode resultar na morte da lavoura. A matéria ainda conta com a análise do professor Omar Floss, engenheiro agrônomo, também especialista em manejo, do produtor rural Marcos da Rosa, da região de Canarana, que foi buscar alternativas para a segunda safra, dada não só a condição de clima e de dificuldade para essa semeadura da segunda safra de milho, mas também pela condição da viabilidade econômica. O Marcos da Rosa optou pelo gergelim, por exemplo, que é uma cultura que vai muito bem ali na região de Canarana e economicamente é bastante viável para fazer essa rotação com a soja, mas claro, ele não deixa essa palhada que o milho deixa. E o Marcos da Rosa trouxe ali um pouco do seu relato, vale a pena acompanhar para entender também como planejar a sua safra 2024-25 e as demais diante dessa situação que a gente está vendo ocorrer nesta temporada. Tem mais dados também do Jonathan Ma, que é presidente da Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto, acrescentando que culturas complementares, como gergelim e culturas de serviço, como as forrageiras, por exemplo, são escolhas que, quando feitas da maneira correta, enriquecem a agricultura regenerativa no Brasil. Abre aspas para o Jonathan Ma. Assim como a palhada, a diversificação radicular também é parte fundamental do conceito global de sustentabilidade no campo. Por exemplo, esse ano ele não plantou uma safrinha de sorgo como normalmente faço. Em vez disso, optei por crotalária, que resistiu à seca e vai render algo como 300 a 400 quilos por hectare, proporcionando uma rentabilidade melhor do que a safrinha de milho ou sorgo. A situação do gergelim é semelhante. Embora não deixe muita palhada, é uma boa cultura para compor o sistema. Então, dê atenção a essa matéria, entenda como isso pode te elucidar ali algumas coisas sobre o manejo e ter essa troca, né, com os seus profissionais de confiança ali para garantir que as próximas temporadas tenham boas médias de produtividade, lavouras saudáveis, porque isso faz parte, né, dessa condição de entendimento de que você vai continuar produzindo, né? E se você está à frente, está garantindo ali as suas boas produtividades, a sua gestão, a sua estratégia, você já está passos à frente dos seus pares. Então,
essas notícias todas elas foram ali selecionadas, né, com muito carinho nessa sexta-feira para mostrar que você tem feito ainda um excelente trabalho, que você vai ter sim obstáculos e desafios pela frente nas próximas safras, mercadológicos, de clima, né, mas que só a resiliência, a resistência e a coragem que são inerentes ao produtor rural, né, é que lhe permitem continuar na atividade, continuar fazendo um trabalho de excelência. Vejam só a ciência que está aplicada no campo, né? O resultado dessas informações que a gente colheu é resultado de ciência, pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e inovação, né? São as mentes brilhantes que estão ali pensando o agronegócio para que você possa ter resultados melhores no campo. Então, um país sem ciência é um país vazio, né? O Dr. Roberto falou sobre isso também. Então, a gente está aqui para continuar dizendo a você que é importante dar sequência ao seu trabalho, né? E realmente é um momento de certa angústia, mas o Notícias Agrícolas continua e está aqui há quase 30 anos para garantir que você esteja bem informado para tomar boas decisões. Então quero agradecer mais uma vez a todas essas, né, a todas essas mensagens que a gente recebeu. Vou destacar aqui a do João Leal, que diz assim, ó: a pujança do agro no Brasil hoje muito se deve à colaboração do doutor professor Roberto Rodrigues. Parabéns, professor. O Brasil e o mundo agradecem a você. Por isso eu disse, né, João, ele é um dos principais faróis da produção agropecuária desse país e é importante sempre a gente se voltar, né, e se aconselhar com os mais experientes que viram o Brasil se transformar no que é hoje e que certamente continuarão a abençoar as próximas transformações que esse país vai viver, para a gente entender se estamos no caminho certo, né? Isso é muito importante. E claro, né, todas as outras gentis mensagens aqui que recebemos, não se esqueça, né, que o Bom Dia Agronegócio está todo dia, segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, no ar, ao vivo aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem, né, a gente já tá com uma bela agenda fechada, então a gente vai falar sobre mercado de trigo, vamos falar sobre armazenagem, vamos falar sobre mercado de suínos. Vocês me pediram aqui a questão do silo bolsa, me pediram a questão do mercado, né, de carne suína, vamos atender a essas demandas de comunicação. Eu falo, não esqueço de nada, tá tudo aqui na minha lista de pautas. Quero agradecer o Paulo Soares, que comentou aqui conosco, o Henrique da Nutritec, o Francisco Garcia, que sempre nos acompanha de Gainesville, na Flórida, nos Estados Unidos. Então a gente tem, como eu falei, uma agenda extensa para cumprir semana que vem, de boas entrevistas. Segunda-feira a gente já vai começar com o Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities. Na terça-feira a gente vai falar sobre armazenagem. Depois vamos falar também, como eu falei, mercado de suínos. Vamos falar com o Matheus Pereira, diretor da Pátria, na quinta com a Pátria. E na sexta-feira a gente vai encerrar Elcio Bento, mercado do trigo. Fui buscar aqui, ó, com a nossa equipe, quem é o sexta-feira. Mercado do trigo também está com bastante volatilidade, então se adiantem para as 8 horas da manhã já estarem conosco aqui no Notícias Agrícolas para acompanhar o Bom Dia Agronegócio, um programa feito para você, mas principalmente por vocês, né? Pela nossa audiência. O diferencial do Bom Dia Agronegócio é que é um bate-papo entre eu e vocês aí do outro lado, em todas as partes do Brasil e do mundo. Como eu falei, tem gente acompanhando a gente da Flórida, nos Estados Unidos, tem gente acompanhando a gente do Paraguai, da Argentina, da Bolívia, né? Sempre chegam aqui os comentários do México. Então, obrigada. Bom, senhoras e senhores, são 9 horas e 8 minutos. O último recado, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Notícias Agrícolas. Ali vai receber os alertas para acompanhar ao longo do dia a nossa programação que faz de você o produtor rural mais bem informado do Brasil. Uma ótima conclusão de semana para você, ótima sexta-feira de bons negócios. Aproveite o final de semana para recarregar as suas baterias e segunda estamos juntos aqui novamente. Até lá, bom trabalho a todos, bom descanso. A gente se vê segunda-feira. Até mais.